A economia tem tido bons indicadores, mas a crise fiscal continua, a crise política piorou desde maio. Nessa situação, como é possível administrar a economia brasileira? É o que eu vou conversar com o ministro Henrique Meirelles. Eu estou hoje no 6º andar do Ministério da Fazenda, em Brasília. Ministro, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor continuará ministro em qualquer contexto? Ou seja, se o presidente Temer for afastado, o senhor permanece no governo? Eu não costumo, Miriam, toda a minha vida profissional, pensar em hipótese, o que eu faria na hipótese A, B, C. Eu trabalho com a realidade. Todo economista trabalha com cenários. Eu trabalho com a realidade e dentro dessa realidade planejar o cenário, porque senão nós ficamos com cenários muito diferentes, né? Então, objetivamente, eu estou concentrado em fazer o trabalho da administração econômica, administração fiscal. Nós temos uma série de projetos muito importantes, seja no nível macroeconômico, com a questão do ajuste fiscal, seja em termos microeconômicos, com toda a agenda de reformas. Eu estou focado nisso 100%, trabalhando e está avançando bem, que é o que interessa ao país. Ministro, vai ser divulgado o relatório bimestral de receitas e despesas do governo. Está todo mundo com medo desse relatório, achando que o relatório vem mostrando que o Brasil está muito distante, o país está muito distante da meta fiscal, que precisará mais aperto fiscal. O senhor acha que é isso mesmo? Olha, Miriam, o nosso compromisso é com o cumprimento da meta. Então a meta será cumprida este ano. Mas esse relatório, ele vai balizando. E essa baliza será em que direção? Vai ser aumentar a preocupação com a questão fiscal, com o atingimento da meta? Não, nós vamos sinalizar claramente de que a meta será cumprida e que quaisquer medidas necessárias para o cumprimento da meta serão tomadas como já foram feitas no passado. O importante é que os agentes econômicos e a população saibam que o programa de ajuste fiscal está em andamento. As medidas de curto prazo, que é o que estamos falando agora, meta fiscal esse ano, relatórios bimestrais, etc., e o programa de médio e longo prazo com as reformas macroeconômicas, principalmente a previdenciária. Mas estão acontecendo algumas frustrações de receita, não é? Sim. A repatriação veio menor, está vindo muito menor do que se imagina. E outra questão que preocupa muito é a questão do Refis. Porque o Refis foi uma proposta para o Congresso e era para refinanciar dívidas tributárias. Isso arrecadaria uma certa quantidade. Não só eles mudaram lá no Congresso o relatório do deputado Newton Cardoso Júnior, mudou completamente o relatório. Não só o governo arrecada menos, como o governo pode ter um custo enorme, porque ele incluiu uma anistia a dívidas aos devedores. O que o governo vai fazer em relação a esse assunto do Refis? Em primeiro lugar, Mira, do ponto de vista da arrecadação geral, é importante mencionar que houve e foi divulgado de manhã, nesta quarta-feira, um aumento de arrecadação em comparação com o mesmo semestre do ano passado. Um discreto aumento, mas houve um aumento, quer dizer, em resumo, a variação positiva no mês de junho compensou as variações negativas dos meses anteriores. Então, isto é um dado importante. Positivo, né? Que são as receitas administradas. Tá? Além do mais, nós temos essas receitas extraordinárias a que você se refere. Seja a questão da repatriação, seja a do Refis. No caso da repatriação, estamos aguardando, o prazo ainda continua para adesão ao programa, mas de fato até agora está menor do que o previsto. Mas é um pouco prematuro ainda para declararmos que de fato não atingirá aquilo que estava previsto. Em relação ao Refis, que de fato tem uma questão importante, não é? Como você disse, o relatório, ele de fato concede uma série de benefícios que nós julgamos excessivos, na medida em que, em primeiro lugar,
ele não gera um aumento de arrecadação esse ano, quer dizer, esperávamos aí cerca de 13 bilhões de reais de arrecadação produto do Refis este ano, e no entanto com esse projeto isso cai para menos de 1 bilhão, possivelmente cerca de 500 milhões de reais, mas depende muito do volume de adesão ao programa, pode ser um pouco mais do que isso, mas certamente menor do que 1 bilhão. Então, isso de um lado. De outro lado, isso pode servir como incentivo às empresas a não recolher os impostos, porque na medida em que grande parte da multa, dos juros e etc. são perdoados por esse projeto de refis, certamente isso pode ser uma indicação de empresas que comecem a apostar, certo ou erradamente, de que no futuro haveria então novos refis, etc. A nossa expectativa é de que o relatório como está não será aprovado, isto é, nós continuamos trabalhando pela aprovação do relatório ou do projeto original, não é? E caso haja uma modificação muito grande, certamente faríamos uma recomendação ao presidente baseada na situação que nós encontremos. Uma recomendação de veto. Se o projeto, de fato, não gerar aumentos de receita esse ano e, ao mesmo tempo, gerar incentivo para postecipação ou não pagamento de impostos no futuro. Portanto, esta hipótese não existe. O que eu quero dizer é o seguinte, a mensagem é, de uma maneira ou de outra, nós estamos trabalhando com a hipótese de manter o projeto original ou não haver essa possibilidade. Portanto, é importante que as empresas saibam disso, porque enquanto a medida provisória estiver válida, aqueles que aderirem ao programa, é definitivo isso. Portanto, as empresas têm um prazo até 31 de agosto para aderir ao programa como está hoje, ao invés de tentar apostar numa eventual mudança, que é uma aposta de alto risco e perder a oportunidade de usar o refis. Portanto, deve aderir ao programa como está. Quem quiser aderir é agora, né? Ministro, teve uma confusão política nos últimos dias, em que o presidente Temer foi procurar uma deputada do PSB para tentar levar os dissidentes do PSB para o PMDB. Uma briga, e aí o DEM não gostou, enfim, uma confusão da política, não da economia. Mas acontece que essa deputada, Tereza Cristina, depois de falar com o presidente Temer, veio falar com Jorge Rachid, o secretário da Receita Federal. O senhor sabe o que eles conversaram? Não sei. Eu não sei qual foi o objeto da conversa da deputada com o secretário Rachid. Agora, o senhor não teme que essa briga política acabe levando a pressões exatamente aqui no Ministério da Fazenda? Olha, duas coisas. É o que eu ia dizer. Visitas de parlamentares ou empresários, etc., ao secretário Rachid são constantes. É que logo depois de falar com o presidente Temer ficou assim, uma pulga atrás da orelha. Pode ser. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o secretário Rachid é um homem experiente, está acostumado a receber visitas e demandas e etc. Isso aí não me preocupa. Vamos confiar na experiência de Jorge Rachid. E, evidentemente, qualquer mudança substancial teria que passar por mim. E não chegou nada e espero que não chegue. Em resumo. E a liberação das emendas? Não foi demais? A liberação das emendas parlamentares, exatamente quando estava votando na CCJ o relatório sobre a denúncia do Procurador-Geral. Aí não houve nenhuma mudança no orçamento em função disso. O que eu quero dizer é o seguinte, o orçamento está muito rígido, muito restrito. Nós estamos trabalhando hoje não só com um objetivo de gastos inicial, original, que já estava obedecendo ao teto, isso é sem crescimento real, mas além disso existe hoje um contingenciamento de 38 bilhões, né, que eu acho um pouco excessivo. Nós estamos trabalhando a ver até que ponto poderia diminuir isso, dependendo aí de uma série de coisas no futuro, principalmente de arrecadação. Mas, em dito isso, o importante é que os ministérios, de fato, estão com um orçamento bastante rígido, todos os ministérios. E estão seguindo rigorosamente. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não mudamos nada no orçamento. Portanto, qualquer liberação de emendas está dentro
do orçamento de cada ministério. Portanto, uma emenda pode ter sido liberada, mas outra não. O que eu quero dizer é o seguinte: do ponto de vista do ajuste fiscal, isso não altera. É uma questão política de cada ministério de liberar emendas desse parlamentar versus daquele parlamentar. O senhor passou rapidamente por um assunto que eu queria que o senhor detalhasse: a possibilidade de vir a reduzir o contingenciamento. Os ministérios, os órgãos estão ficando alguns sem dinheiro nenhum, na penúria. A gente viu o que aconteceu com a Polícia Federal no passaporte. O Procurador-Geral da República disse que nunca viu em 33 anos de Ministério Público o que está acontecendo agora, que está faltando dinheiro para tudo. Então é possível que reduza esses 38 bilhões para um valor menor, que se libere dinheiro que já estava no orçamento? A nossa expectativa é esta, Miriam. Evidentemente que nós temos que viabilizar a receita para isso, né? Houve a divulgação do relatório bimestral que está em andamento, do relatório semestral também da Receita, né? E com isso nós estamos fazendo os cálculos e etc. E vamos ver nos próximos 60 dias até que ponto nós possamos viabilizar a diminuição desse contingenciamento que, de fato, como você disse, já está levando a um aperto que pode ser considerado excessivo. Isto é, todos somos favoráveis ao controle de gastos, não há dúvida, mas, por outro lado, a máquina pública tem que funcionar. Então, há um limite para isso e que nós estamos exatamente viabilizando atingirmos esse limite. Bom, ministro, vou fazer um intervalo agora. Eu volto daqui a pouco conversando com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Hoje eu estou no 6º andar do Ministério da Fazenda, entrevistando o ministro Henrique Meirelles. Ministro, aumento de impostos. Desde o começo do governo se fala em aumento de impostos, no começo foi negado, depois o senhor disse que talvez, e agora está se falando de forma mais frequente nisso. Então eu queria que o senhor falasse o que está sendo pensado realmente. CID, PIS/COFINS sobre gasolina, outros combustíveis, o que está se pensando sobre o aumento de impostos? Miriam, como nós temos dito, nós vamos tomar uma decisão e aumentar impostos se necessário. Estaremos finalizando os cálculos e pretendemos amanhã, no relatório fiscal bimestral, já definir se é necessário definir um aumento de impostos ou não. Então, estamos nesse processo. Em dito isso... Mas o senhor acha que a inclinação é por aumentar impostos? Se for necessário, aumentaremos, sim. E esses são os candidatos que eu falei? CID, PIS/COFINS sobre combustíveis? O PIS/COFINS é o candidato mais provável, digamos assim. Em primeiro lugar, porque o PIS/COFINS sobre combustível ele tem uma vantagem que ele pode ser feito por decreto. Portanto, é rápido e, portanto, tem um efeito maior durante o ano, né? Então ele começa a vigorar imediatamente. Começa a vigorar imediatamente. Mas, evidentemente, nós temos que pensar também em 18. No ano de 2018, onde de fato continua aí a ter uma questão fiscal importante. Lembrando mais uma vez, você colocou com precisão, o corte de despesa já está no máximo, talvez até um pouco acima do máximo. Portanto, qualquer aumento de impostos, se houver, é que de fato é resultado dos efeitos da recessão que o país viveu nos últimos 2 anos e as quedas de arrecadação que foram decorrência disso, mas nós estamos trabalhando no limite. Se for necessário aumentar imposto, é porque não há outra alternativa. Ministro, olhando para o longo prazo, vocês fizeram uma proposta de mudança, a MP 777, que é uma proposta de mudança da taxa de juros do BNDES. Em vez de ser aquela taxa de juros com muito subsídio, a TLP, que vai diminuindo o tamanho do subsídio ao longo do tempo, até que em 5 anos seja no mesmo custo de um título do Tesouro, a NTN-B. Então, o senhor propôs isso, foram proposto isso, e o presidente do BNDES reagiu de uma forma extemporânea, falando contra isso aí. Depois, fizeram uma reunião aqui com ele e o presidente do Banco Central e saiu uma nota dizendo as várias vantagens da TLP. Uma delas é remunerar melhor o capital do trabalhador no Fundo de Amparo ao Trabalhador, outra é diminuir a transferência de renda para as grandes empresas. Esse compromisso continua e o presidente do BNDES já entendeu o ponto?
Sim, mostramos a ele todas as vantagens, como você já descreveu, algumas da TLP. São 7 vantagens que vocês colocaram na nota, eu só falei 2 para logo responder. Em resumo, são vantagens referentes em 3 grandes blocos, eu diria. Uma, de fato, a questão da remuneração do Fundo de Amparo ao Trabalhador, quer dizer, que é uma fonte relevante de financiamento do BNDES. Então, a taxa que o BNDES paga, que é a base para que o BNDES empresta, que é a nova TLP a partir do próximo ano, e agora a TJLP, ela remunera também o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Portanto, é muito importante isso para este fundo e, em última análise, para os trabalhadores. Em segundo lugar, o outro grande financiador do BNDES é o Tesouro. Na medida em que o Tesouro pague uma taxa de juros no mercado, como tem acontecido nos últimos anos, está acontecendo no momento, e empresta ao BNDES uma taxa menor, para o BNDES reemprestar para as empresas, evidentemente quem está pagando essa diferença é o Tesouro. E isso é um subsídio e um custo importante. Nos últimos 10 anos, por exemplo, o custo total do subsídio ao BNDES, e portanto às empresas, foi de cerca de 117 bilhões de reais. É um custo importante para o Tesouro Nacional e que vai, evidentemente, compor a dívida pública. Um valor imenso, né, esse custo. 117 bilhões de reais em 10 anos é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. A terceira questão, finalmente, nós temos o efeito da taxa subsidiada do BNDES na política monetária. Na medida em que o BNDES empreste a juros abaixo das taxas de mercado e da taxa Selic do Banco Central, isso significa para ter a mesma taxa de juros média no mercado, o Banco Central tem que possivelmente ter uma taxa Selic um pouquinho maior do que o que seria numa situação onde a TLP, portanto, seja igual às taxas de mercado. Portanto, o que nós temos hoje é uma outra distorção, na medida em que a população paga uma taxa de juros um pouco maior, exatamente para compensar o subsídio dado às empresas. Então, com isso, nós teremos gradualmente uma taxa única, onde a TLP convirja para a taxa de mercado, que é a TNB, e com isso a política monetária do Banco Central passa a ter mais poder. Fica mais forte, mais eficiente, né? Exatamente. Ministro, o senhor foi presidente do JIF e o JBS está no meio dessa confusão da crise política atualmente, né? Depois da gravação da conversa com o presidente por Joesley Batista. O senhor se sente constrangido de alguma forma com tudo isso que está acontecendo? E o que o senhor pode falar sobre esse assunto? Não, de maneira nenhuma, porque eu, na realidade, fui do Conselho Consultivo, isto é, meramente dava orientação para a construção do banco digital, da plataforma digital do banco original. Portanto, não participava... O senhor nunca fez parte dessas negociações para empréstimo do BNDES, nada disso? Não. Inclusive porque foi a finalidade, quando fizemos esse contrato, originalmente era exatamente a plataforma digital. O foco exclusivo nisso. Em nenhum momento foi pensado ou discutida a hipótese de eu participar de outras discussões, e essa não era a ideia. E, além do mais, eu fazia parte do conselho de outras empresas. Eu fui o chairman do Lazard Americas naquele período, no meu período no setor privado. Eu fui do conselho da Azul, do conselho do Lloyd's of London, também senior advisor da KKE. Em resumo, eu tinha um leque de atividades de conselhos, e esse era com um foco exclusivo. Portanto, encaro isso com total naturalidade. O senhor está sentindo que a situação da economia está melhorando? Esses indicadores, eles podem se manter? Tem uma chance de se manter apesar da crise política? Esses bons indicadores como queda da inflação, um pouco mais de atividade econômica, o senhor acha que isso pode se firmar? Nós estamos visto exatamente uma resistência da economia a exatamente essa questão política. Os dados de junho já indicam que a economia continua a crescer. Nós tivemos agora dado de arrecadação, muito forte, que é muito importante, mas tivemos também venda de veículos, transporte de veículos leves nas estradas, consumo de energia,
relatórios da Serasa sobre o movimento do comércio. Em resumo, existe uma série de indicadores em junho que mostram que a economia continua a crescer. O senhor acha, então, que termina esse ano no positivo? A nossa expectativa é de que, comparando-se o final do ano com o início do ano, isto é, quarto trimestre de 17 com quarto trimestre de 16, nós tenhamos aí um crescimento ao redor de 2%. Trimestre contra trimestre. Final do ano, começo do ano. E um crescimento médio no ano, média contra média, aí ao redor de 0,5%. Ministro Henrique Meirelles, obrigado por me receber aqui no seu gabinete e até a semana que vem.